Bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu ganhei de 9 anos de casamento? Em primeiro lugar, eu ganhei muitas brigas. O livro de Provérbios 17 fala, né? Que é melhor um bocado seco e com ele ter paz do que viver na casa de banquete e ter muitas brigas. E Deus falando, né? Que é melhor viver em paz com um bocado seco, com pouco, do que com muitas comidas e ter briga. Nesse relacionamento, né? Em que veio dando sinais desde o começo, porque desde o começo eu vi os sinais, mas eu negligenciei os sinais. Pedi direção a Deus, Deus me deu essa palavra, né? Não era para eu ter casado, não era para eu ter entrado nisso, nessa relação. E aí, a primeira coisa que eu ganhei foi muitas brigas desse casamento. Todo mundo sabe que a relação é tóxica, né? Ela adoece, vai matando, adoecendo a vítima aos poucos. Primeiro eu ganhei muitas brigas. Eu negligenciei, né, a voz de Deus. Eu silenciei a voz da razão, porque foi o que eu fiz. E o que muitas mulheres fazem, né? No começo da relação, quando ela quer muito, né? Porque qual a mulher que não quer se casar, né? Mas ainda que eu tenha pedido direção a Deus e Deus me mostrasse que não era, e eu vi os sinais e negligenciei, né? E abafei, porque eu não sei o que é que acontece com a gente, né? Que comigo, né? No meu caso, porque a gente está vendo ali os sinais e a gente parece que está enfeitiçada pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade. E a gente finge que não tá vendo. Foi o que eu fiz, eu fingi que não tava vendo. Eu queria tanto aquilo, eu queria me casar, eu queria me consertar com Deus. Foi um erro. Foi um erro que acarretou durante esses 9 anos. O que eu tenho recebido, não, o que eu recebi não foi coisas boas, não. 9 anos de sofrimento, 9 anos de vergonha, 9 anos de que eu ganhei foi muitas dívidas, né? A vida financeira destruída, o emocional, né? Destruído, eu não consigo. O psicológico abaladíssimo, porque quem vive uma relação assim vai morrendo aos poucos. E aí eu continuei insistindo, né? Nesse casamento, porque a gente tem esperança que a pessoa vai mudar. Mas com o passar dos anos a gente vai vendo que a pessoa não vai mudar, que a pessoa não quer mudança, né? E eu vou contar assim, durante capítulos, né? Do que eu ganhei. Eu falei daqui das dívidas, eu falei da depressão, eu falei da vergonha, né? Muitas humilhações, muitas humilhações. Então a primeira coisa, né? Eu desobedeci, né? Eu negligenciei a voz de Deus, silenciei a voz da razão, né? Negligenciei os sinais. Os sinais que ele me dava eram muito ignorante, muito grosso, né? Muito ignorante, muito grosso, e eu negligenciei esses sinais. Casei com o passar do tempo. Ele não aceitava a vinda de minha filha para vir comigo. E depois eu engravidei,
da primeira gestação, né? Eu tive minha filha, uma gestação muito difícil, uma gestação psicologicamente, emocionalmente muito difícil, né? E eu tive minha filha e com um tempo depois quando minha filha tinha 4 anos, eu engravidei de novo, né? É, é uma coisa, esse tipo de ser humano, esse tipo de homem, eles são diabólicos. Eles são diabólicos, eles têm uma mente diabólica. Porque é uma coisa que você fica, que eles conseguem, eles, na realidade, as pessoas que estudam sobre eles dizem, né? Eles manipulam a pessoa de tal forma que você fica sem saber o que pensar. E você, quando você vai despertar, você já viveu 9, 10, 15, 20 anos com essa pessoa, né? E você já tá ali definhando, você tá definhando já com aquela pessoa. Mas no meu caso, não foi diferente de muitos casos, né? De muitas mulheres que acredito que vai assistir esse vídeo, que vai se ver na minha história, né? E muitos casos que eu já assisti, eu engravidei de novo. Eu poderia ter evitado, né? Eu poderia ter, porque quando eu engravidei do meu segundo, do meu filho, eu tinha parado o anticoncepcional, porque eu estava sentindo muita enxaqueca e avisei para ele que eu tinha parado. Ia dar um tempo por causa da enxaqueca, mas esse homem pressionou tanto a minha mente. E eu já estava com minha mente já cansada, tão cansada, de tanto que eu já tinha passado, já tinha 4 anos, né, com ele, de tantos desgostos, de tanta humilhação, de tanta vergonha, de tanta dor, que eu cedi. Parecia que eu estava enfeitiçada, assim, uma coisa que parecia que eu estava enfeitiçada. E aí engravidei. Nessa que eu engravidei, né, ele quis que eu abortasse, eu não abortei. E ele disse pra mim, uma das coisas que ficaram mais marcado pra mim, que ele não ia comprar uma peça de roupa. E antes disso, de eu engravidar desse meu filho, eu tinha pedido para ele fazer, né, a cirurgia da vasectomia, porque para ele era mais fácil, a recuperação era mais rápida. E eu fiquei sabendo pela boca de terceiro que ele tinha dito, ela que se... Não vou falar o nome, vou falar aqui. Ela que se, né? Lá ele não vai fazer nada. Ela que se... E aí, eu engravidei, né? Dessa criança, de meu filho. Foi uma gestação que eu não... no começo da gestação, durante a gestação, eu não aceitei, né? Eu não aceitei a gestação. Foi muito difícil para mim. Foi uma gestação também muito difícil, né? Muito sofrida, assim como a da minha filha. E ele disse para mim que não ia comprar uma peça de roupa. E ele realmente não comprou uma peça de roupa. E eu fui pro CRAS, né? Corri atrás, porque eu não trabalhava. Eu não trabalhava, fui pro CRAS, corri atrás. E no CRAS naquele tempo dava aquela roupinha. Dava a banheira, a roupinha, lençol, mamadeira, dava a tesoura. Foi muita coisa, né? Foi aquilo que me salvou, né? Porque eu não podia, tinha vergonha de compartilhar. Eu tinha vergonha de compartilhar isso com minha família, né? Tinha vergonha. Eu vivia andando em cima de ovos,
né? O que eu ganhei crise de ansiedade, eu ganhei uma depressão que eu luto contra essa depressão, porque eu tenho meus 2 filhos, né, que precisam de mim. Então, assim, a meu tratamento, buscando, assim, ajuda também dos profissionais, vou buscar ajuda dos profissionais, né? Mas o meu tratamento, então, tem sido com esse vídeo que eu tô gravando, que é um desabafo que eu tô fazendo, né? Compartilhando com vocês. E, e a minha vida com Deus, né? A minha fé. A minha fé tem sido a terapia que eu tenho feito. E aí ele não comprou a roupa, ficou por isso mesmo. E eu fui, né? Levando, consegui as roupinhas no CRAS para ele, para o filho. E cada dia que passava, eu achava que ele ia mudar, porque quando ele via, durante alguns anos, né? Que passou, a gente vai começando a enxergar, né? A dor, a desonra, o desrespeito, a desvalorização, a humilhação. Vai mostrando pra gente que a gente precisa tomar uma atitude. E aí, com o passar dos anos, eu fui começando a enxergar que precisava. O celular tá fazendo assim parecendo que vai fechar. Eu precisava tomar uma atitude, né? Além disso, dessas coisas que eu ganhei, dessa crise de ansiedade, né? Da depressão, eu ganhei uma compulsão por comprar. Eu comprava desordenadamente. Foi aí que eu me enchi de dívidas, né? Além de eu comprar, quando acabava as coisas, eu supri, porque ele não me colocava no lugar, né? Eu supria. E aí eu não trabalhava, mas Deus, com o passar dos anos isso, viu, gente? Minha filha, ela é autista, né? Minha filha é autista, depois de 2 anos de muita lágrima, muita oração, o Senhor me concedeu, né? O benefício dela. E aí ele se aproveitou disso, né? Ele se aproveitou. E quando não tinha, acabava as coisas, né? Ele comprava o básico dos básicos. Quando acabava as coisas, eu tinha que suprir. Eu botava. Eu fui botando, e ele não comprava. Ele se acomodava, ele não comprava. E aí eu que colocava, né? No lugar. E quando ele viu que eu despertei, né? Que era a gás, internet, até hoje sou eu que pago a internet. Eu que pago a internet. Eu tenho que pagar por quê? Porque eu tenho minhas 2 crianças que precisam assistir. Aí eu tenho que pagar. Eu tenho que me sujeitar a pagar. E nisso que eu consegui esse benefício, ele conseguiu os cartões dele, né? Deus abriu essa porta de escape, né? Ele tinha muitos cartões e aí eu como nunca tive essas coisas, e eu me enchia, aquela ansiedade eu despejava aquela ansiedade ali nas compras. Eu comprava com coisa de dentro de casa, comida. Comprava muito, né? E aí eu me endividei, como eu tô endividada hoje, né? Antes de eu gravar esse vídeo aqui, ele veio até a mim me pedir um dinheiro de um cartão, mas eu não tenho como pagar. Eu já não tenho. E fica aquela pressão, né? Aquela pressão. E aí eu me enchi de dívidas, né? Eu engordei, né? Fiquei obesa. Fiquei compulsiva. Antes, logo no começo do casamento, eu não sentia vontade de comer. Eu emagreci muito. E hoje é compulsão alimentar, que eu também ganhei com esses 9 anos de casamento. Compulsão alimentar.
Quando ele viu, voltando, quando ele viu que eu tava despertando, né, para isso foi no meado do meado, né, pra cá, lá com 7, 8 anos. Ele começou a ver, aí ele começou a fingir, né? Ele finge 2 dias, 3 dias que tá bonzinho, que vai mudar. Depois volta tudo de novo. E eu vivi isso durante muitos anos. Eu vivi isso, e eu orava, e eu jejuava, e eu fazia campanha, e eu pedia a Deus. Até que um dia assisti um vídeo, né? Um dos muitos vídeos que eu já assisti de uma serva do Senhor falando que orou por mais de 20 anos pelo marido dela. Eu sei que muita gente assistiu esse vídeo, né? E aí, um dia, aí ela separou dele, aí um dia ela perguntou a Deus por que Deus não salvou, não mudou ele, não salvou ele, né? Aí Deus disse, eu sempre quis salvar ele que não quis. Então, eles não querem mudar. Eu ainda estou aqui, né? Que não é minha casa, porque ele sempre disse a mim que aqui não é dele, que essa casa aqui não é minha. Então aqui ainda estou aqui de favor. Né? Mas a minha mente, quando ele viu que a minha mente já está pronta, e a minha mente já está pronta, já está. Os planos, os projetos já estão sendo feitos para a minha partida. Ele não sabe, né? Ele não pode saber, porque eu sempre dizia que ia sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Mas eu aprendi porque eu tenho um canal no TikTok, eu sigo várias mulheres, né, que passaram por essa situação. E uma delas disse, não diga que você vai sair, não fique dizendo que você vai sair. Se planeje. Então é isso que eu estou fazendo, planejamento. Então aí, quando ele via que eu já ia acabando de pagar as dívidas, ele influenciava a comprar. Ele dizia que estava precisando disso dentro de casa, que estava precisando daquilo, de comprar. E ele me influenciava a comprar, fazer mais dívida, né? E depois era aquela tribulação, porque eu fazia demais, não tinha como pagar. E ele me pressionava tanto, tanto. Claro que no decorrer desses anos teve algumas portas de escape, né? Que Deus abriu para mim. Eu já trabalhei vendendo acarajé, eu trabalhei vendendo café. E eu investia muito no negócio, né? Não tinha experiência. Mas todos os erros que eu passei, eu ganhei o quê? Eu aprendi. Eu aprendi com esses erros. Eu aprendi com o que eu mexi. Eu estou aprendendo. Então, o que eu tiro, né? Porque é como se eu estivesse dentro de uma prensa. Uma mulher que vive um relacionamento desse, é como se estivesse dentro de uma prensa. O que eu tiro disso, dessa prensa, o azeite melhor, né? Que aí você está sendo prensada. Os erros, a gente olha o decorrer, o que você evoluiu, o que você aprendeu. Aprendi muito, muito, muito mais com os erros do que com o acerto. E hoje, né, ainda aqui morando de favor, porque não é a minha casa, como ele sempre disse, cheia de dívidas, cheia de dor no corpo, cheia de ansiedade, cheia de crise de ansiedade. Mas também eu tenho a minha fé, eu tenho Jesus. Foi Ele que não deixou eu morrer. E é Ele que vai me ajudar a sair daqui. Ele pode te ajudar também a sair. Então às vezes a gente quer sair assim. Mas tem situações que você sai assim de uma vez. Mas tem outras que não. Tem outras que você vai ter que planejar, que é o meu caso. Tem que haver um planejamento. E quando eu despertei eu tô planejando, né? Quando eu despertei para poder sair daqui, né?
que foi agora que eu já tô no fundo do poço das dívidas, né? Dura alguns anos, tem alguns anos, tem uns 3 anos, mais ou menos. Tem menos do que isso. Porque a gente disse que vai sair, daqui a pouco ele vem. E como a nossa mente está tão abalada, né? Cauterizada pelo esse sistema dele que é diabólico, a nossa mente fica muito fragilizada. Então, durante esse tempo que eu já tinha decidido a sair, ele me enganou mais algumas vezes, eu caí nos enganos, né? E aí fiz essas dívidas e me encalacrei. Então, o planejamento está de pé, né? Mas o planejamento está de pé e pedindo a Deus força para não e sabedoria para não cair, né? Nas mentiras, mais uma vez, no engano deles, porque é diabólico, e continuar planejando e continuar pedindo força a Deus para não desistir, para não aceitar morrer nessa vida, nessa prisão. Pedindo força a Deus para poder ir, estratégia, direção para poder pagar as dívidas. Deus não me deixar, me ajudar a pagar, né? Essas dívidas que eu tô pagando, que eu tô devendo no cartão, que é dele. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo aí, espero que vocês possam curtir, compartilhar, comentar. Comente aí, conte um pouco da sua experiência, fale sobre você, desabafe também, porque a gente precisa falar, a gente precisa desabafar, a gente precisa fazer essa terapia. E o YouTube, as redes sociais, ela é um canal de socorro, é um canal de livramento, é um canal de despertamento, é um canal de reencontro, é um canal de restauração, né? Curta, deixe seu like e compartilhe e comente. Até o próximo vídeo, viu, gente?